Amém. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, né? Com a ajuda do Senhor. Vou ser assim um pouco breve, porque depois, logo após, nós vamos estar orando para alguns irmãos que estão enfermos e depois vamos apresentar alguns irmãos, os mais antigos da região. Então vou procurar ser mais Gálatas, Efésios 4:11. (11 e 12). E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele mesmo, Deus, uns para cada serviço, para que cada um funcione nos seus devidos lugares. Um serviço de complementação, não de contradição, mas de complementação, para o aperfeiçoamento dos santos. Um complementando o outro, mas cada um, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, mas ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então ele mesmo deu, e ele deu para a igreja. Ele deu para a igreja. Esses irmãos, esses homens dão, eles são presente de Deus para a igreja, e para cuidar da igreja, para o aperfeiçoamento. E às vezes nós enfatizamos muito esses irmãos, mas esses irmãos são presentes. O noivo deu para a noiva esse presente. Ele ama a noiva e deu esse presente. Então, a quem devemos? Qual que é o mais importante aí? O presente ou a noiva? O noivo então deu esse presente para a noiva, e a noiva deve valorizar esse presente. Se você ganha um presente, alguém te dá um presente, daqui a pouco você vê ele jogado por aí, irmão, você fez descaso. Se você não considera os presentes, você fez um descaso. Então esses homens dons foi dado como um presente para a igreja, e a igreja deve considerar isso, deve prezar isso aí, porque agora a igreja e o ministério, ou essa liderança tem um relacionamento, e esse relacionamento se dá no espírito, porque a igreja é espiritual, e a liderança também é espiritual. Então, relacionamento no espírito, para aperfeiçoamento, para ajudá-lo, como foi dito, para encaminhar após Cristo. O Senhor Jesus, ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele é o profeta, disse a mulher samaritana. Ele é mestre, falou isso em João 13. E ele é o pastor, disse lá em João, o bom pastor. E ele mesmo usa esses irmãos, esses homens dons, para o apacentamento, para o ensino, tudo. É o Senhor nesses irmãos. E isso precisa ser visto. Outrora vimos segundo a carne, agora precisamos ver segundo o Espírito. Então eles estão para cuidar da igreja, no relacionamento de comunhão. Vamos ver o que João fala. O 1 João capítulo 1. Quando isso não é considerado, é um descaso daquele presente que Deus deu para a igreja. 1 João capítulo 1.
Disse assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, né? O que desde o princípio ouvimos e ouvimos, né? Ou seja, não inventamos nada, vimos e ouvimos, os nossos olhos contemplaram. E aí ele vai dizer o verso 2: porque a vida foi manifestada a nós, vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, esse relacionamento de comunhão, uma comunhão que começa nos céus, porque ela não começa conosco, ela começa no céu e reflete a nós e se dá a nós. Então tem esse relacionamento de comunhão, da liderança com a igreja, e a igreja deve incluir, porque às vezes não inclui. Filipenses 1 verso 1 diz que às vezes não inclui. Então, mas naquela saudação está incluindo também, vamos ver Filipenses 1 e verso 1. Ou seja, devemos incluir todos aqueles que o Senhor incluiu, e rejeitar todo aquele que o Senhor rejeitou. Não tem as dó de Saul até quando? Mas teve que rejeitar. Mas aqui diz Paulo, Timóteo, servo de Jesus Cristo, todos os santos em Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aqui está o presbitério. Os diáconos também são aqueles irmãos que cuidam do serviço prático da igreja, e eles também devem ser reconhecidos. A igreja deve prezar esses irmãos, porque às vezes são desprezados, então devemos prezar o serviço de cada um, que tudo é para o Senhor, seja o serviço prático. E quando o assunto fala que é espiritual, que a igreja é espiritual, a liderança também, os diáconos ainda que eles cuidam de serviço prático, mas a Escritura diz que precisa ser cheio do Espírito, porque a igreja é espiritual. Mas às vezes esses irmãos não são reconhecidos, às vezes o presbitério também é rejeitado por uma situação ou outra. Qual é a forma que nós rejeitamos o presbitério? Quando nós nos sujeitamos. Esses irmãos foi dado para cuidar de nós, sabe? Para nos conduzir ao sumo pastor. Então disse que nesse verso 1, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Eles também fazem parte. Eles fazem parte da igreja, e eles têm um serviço que está prestando à igreja, e esse serviço deve ser reconhecido. Então nós devemos estar sujeitando esses irmãos que Deus colocou para cuidar de nós. Estamos falando de liderança espiritual, e não de uma liderança natural. Então aí está unir, todos unidos, junto com a liderança, e caminhar como um só homem, se juntar como um só homem. E aí vejamos um outro verso, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Pedro falando: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles. Admoesto eu também, que sou presbítero como eles. Está entre o presbitério
É inadequado um irmão, uma irmã levantar para admoestar os presbíteros? Isso é algo realmente entre eles. Admoesto ele, admoesto eu, que disse: e testemunha, sou presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Participa da glória depois, e das aflições hoje. As aflições de Cristo, e depois da glória que há de ser revelada. E ele aconselhando os seus companheiros, aqueles que também são os presbíteros comigo, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória, né, que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. É de Deus. Aí precisa de um certo cuidado, porque o rebanho é de Deus. O rebanho fala da igreja espiritual. E aí, espiritualmente, você está cuidando desse rebanho. Às vezes remanejando, atravessando pelo vale, ou em várias situações. Cuidai do rebanho de Deus. Nós somos de Deus, estamos sendo cuidados para aqueles irmãos que o Senhor estabeleceu para estar sobre nós. E às vezes nós não aceitamos esse cuidado, por falta de compreensão às vezes, né? Mas eles foram colocados para cuidar de nós. Então disse, recomendando aos presbíteros: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles. Para cuidar. Esses irmãos são cuidadores. Cuidadores. Alguns de vocês que devem ser cuidadora ou cuidadores. Na igreja também tem cuidador. Amém. Para cuidar. E nós precisamos aprender a ser cuidado, para que depois possamos cuidar uns dos outros. Amém. Então nós precisamos aprender a ser cuidadores e cuidadoras. Mas aqui estamos falando de liderança. Tenha cuidado dele, não por força. Não é por força, porque o assunto é espiritual. A igreja é espiritual. E se essa liderança for natural, vai aplicar força. Mas se ela for espiritual, ela não vai aplicar força. Pelo contrário, mas voluntariamente, nem por força ou torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Herança de Deus, não como tendo domínio, mas servindo de exemplo. Imitai a fé dos vossos pastores, sujeitai a eles. Irmãos, eu entendo que esse é um assunto mais alto das Escrituras, sujeição. Essa é uma das revelações mais altas. Claro que, então o Senhor Jesus desceu, foi sujeito até o fim. E nós somos recomendados a estar sujeitos àqueles que Deus colocou sobre nós. E reconhecer a eles. Está ali o irmão Zé Bernardo, que se alguém não conhece, vai conhecer. Hoje está debilitado, mas foi meu pastor. Eu nunca me levantei contra ele. Eu fui tentado. Fui tentado, mas não cedi à tentação. Quando ele percebeu que eu ia coisar, me podou. Que às vezes precisamos ser podados, irmão. Às vezes crescemos muito, queremos. Às vezes precisa de uma poda. Aí me perdoou e aquilo ajudou muito. Às vezes precisamos ser imobilizados, irmãos. É assim que trabalha o pessoal da saúde, não entendo nada disso, né? Mas quando o paciente está ali muito agride e tal, eles imobilizam ele.
Mas mobiliza ele para o próprio bem dele, para tratar dele. Camisa de força dele. Camisa de força dele. Às vezes imobiliza o paciente. Tem pessoal da saúde aqui, tem, né? Mas imobiliza para tratar dele, não é para aplicar força. Às vezes nós somos muito bravos, precisamos ser imobilizados para ser cuidado. E esses irmãos são os cuidadores da igreja. Então vem esse conselho de Pedro muito maravilhoso. No verso 3 ele disse: nem contendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aleluia. Aqui sou eu quem manda. Isso é naturalismo. Espiritualmente falando, quem manda é o Senhor. É dele o rebanho. A igreja é dele. Se a igreja é sua, você pode mandar. Mas se é do Senhor, é o Senhor que manda. Você é um cuidador, um servidor privilegiado, por Deus para realmente cuidar do rebanho. Então Pedro dá esse conselho. E então quando chegamos lá em Hebreus 13, tem essas recomendações para nós sujeitar aqueles que o Senhor colocou sobre nós. Irmão, nós podemos até compreender mais do que eles, mas se não sujeitar a eles, você vai falar heresia daqui a pouco. O Senhor vai tratar o assunto, vai confundir a língua, sabe? Então que vamos sujeitar a autoridade delegada por Deus. E nós precisamos aprender sujeitar a autoridade. Amém. Lá no prédio, o porteiro é uma autoridade ali. E você deve sujeitar. Lá no ônibus, o motorista é autoridade. Aonde nós formos, tem autoridade para a gente submeter. E na igreja tem autoridade. Pode ser um terro que está ali, mas se Deus colocou, sujeita, submete, irmãos, que vai ser bem-aventurado. Sujeição é o princípio que Deus estabeleceu. E Deus não age fora do princípio que Ele estabeleceu. Ele não age fora da sua palavra. Então Ele colocou. Ele tem a deficiência, tem outra, não importa, importa que Deus colocou. Qualquer coisa Deus vai tratar com ele, e você sujeita. Não, eu estou fazendo o que me mandou fazer. Isso que dizia o Senhor, né? Aquilo que meu pai, ou seja, fazer a vontade do meu pai. Mas Deus tem, eu chamo a autoridade delegada, que Deus colocou para cuidar. E se ele não cuida, Deus vai ensinar ele, vai cuidar dele, já está cuidando dele. Agora com as provas e tal, mas Deus vai tratar o assunto. Se não cuidar da maneira que Deus quer que cuide. Mas Deus vai. Mas quanto a nós, devemos estar sujeitos. Não devemos rebelar. Às vezes nós vamos fazer uma viagem e quando a liderança vai saber, nós já estamos de volta. E quando nós falamos, a passagem já está comprada. E você vai entrar em outra cidade, as potestades, aqueles espíritos daquela cidade, pode, que em cada cidade uma potestade. E aí, aqueles irmãos que nos recebem são os nossos protetores, que vão nos guardar ali. Se chegamos numa cidade, devemos hospedar onde o presbitério mandar. Devemos ir aonde o presbitério for. Precisamos ser sujeitos às autoridades. As autoridades construídas no país, nós devemos sujeitar, devemos orar por elas. Antes nós podemos fazer a nossa escolha com moderação, não com agitação.
Que isso está falando de mundo político, mundo religioso, e não devemos nos colocar nesse padrão. A igreja é a constituição de Deus. Amém. Temos o direito de escolha, mas não temos o direito de julgar. Então escolhemos o julgamento que fazemos de escolha, e depois que está lá, agora temos que somente orar. É como o casamento, tem que estar com o olho bem aberto no casamento, procurando defeito e tal, mas depois que casou, fecha os olhos, não tem mais defeito. Agora então assim as autoridades construídas no país, depois que está lá, foi colocado por Deus, só orar por eles, para que tenhamos uma vida sossegada. Está vendo os países em guerra aí, tendo uma vida tribulada, irmãos, uma vida tribulada. Já pensou o país em guerra? Um homem desse falou uma palavra de qualquer maneira, surge um tumulto terrível. Vamos orar por eles, sabe? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então precisamos sair desse mundo político, arrebatar desse mundo político. Esse mundo é um mundo que uniu aos outros mundos para negar a ressurreição do Senhor. Política, econômica e religiosa se uniu para negar a ressurreição. Então saímos desse ambiente. Sim. Amém. E prossigamos como igreja. Vai lá fazer manifestação não, irmão, fica orando em casa. Você leva uma bala perdida lá, arruma um problema lá, porque você foi. Tá? Deixe que os mortos de terra mortos. E vamos orar por eles. Amém. Deus colocou eles para trabalhar direito, mas se eles trabalhar errado, vai responder. Eles são a autoridade de Deus. E na igreja também tem autoridade para nós ser sujeitos a eles. Quanto mais você é sujeito, mais autoridade você tem. Então precisamos seguir esse padrão. Sujeitai os vossos pastores, que Deus colocou entre vós. Hebreus 13. Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Sujeição, irmão Tivi estava falando nessa área também. Tem que sujeitar. Não nos crescer, porque o crescimento quem dá é Deus. Ele vai nos dando o crescimento. Mão só de nós já está no corpo, que maravilha! E agora o Senhor não dá um serviço, e agora ainda vai pagar por ele, vai recompensar ainda. Mas aí precisamos estar dedicados debaixo de sujeição e da direção do Espírito, debaixo de conselho. Quem pede conselho é porque não quer errar. Se na multidão de conselheiros não há transgressão. Ainda que temos uma percepção de Deus, mas devemos considerar com os irmãos. Lembra lá de Atos, que quando tiveram aquele sonho, né? Aí entenderam, veio da parte de Deus aquela revelação, mas entenderam entre os companheiros que devia ir para Macedônia. Que às vezes nós temos uma direção do Senhor, mas nós vamos aí sem desprezar os companheiros. O meu maior sofrimento aqui naquela transição, né, da denominação para o corpo de Cristo, ainda que estava no corpo, mas o meu maior gemido foi falta de companheiro. Eu ia para os montes e tal, falava, Senhor, me mostra a igreja, me dá companheiro. Muitas vezes. Quero ver a igreja, estou incomodado com a situação, mas me dá companheiro. E um dia Zé Bernardo escutou, falou, Senhor, dá companheiro a ele. E aí chegou o irmão Roberto, pai do Carlinhos.
foi um companheirão. E logo que a gente foi inserido no presbitério com o Senhor, irmãos, a imaturidade era bem menos que agora. E veio aquele peso sobre mim. Mas o irmão estava sempre de mão dada comigo. Companheiro é coisa boa. Amém. Agradece a Deus pelo teu companheiro. Amém. Para que você possa falar a verdade com o teu companheiro. Amém. Precisamos falar a verdade uns com os outros, mas precisamos ser companheiros uns dos outros. Verdade para complementar. Não é verdade que vem para destruir, para desanimar, para bater, mas que vem para ajudar. Companheiro é algo maravilhoso. Amém. Que deve ser considerado. Lembra dos casais: ora, Senhor, me dá um companheiro, Senhor, me dá uma companheira. Aí depois você é chato demais, você é. Pediu o Senhor, agora não valoriza. Valoriza o presente que Deus te deu. Quem acha uma mulher virtuosa, acha uma boa coisa. É Deus que te deu. Esse filho não presta para nada, mas pediu. Abençoa o teu filho. Seja ele de que forma for, mas é teu filho. É teu filho. Eu ouvi uma expressão aqui um tempo passado na reunião: é esse aqui e tal, mas é meu filho. E nós devemos tratar como Deus nos trata. Do jeito que Deus nos trata, nós devemos tratar os nossos filhos. Tratar a sua esposa e tratar o seu esposo. Então, o verso 17 de Hebreus 13: obedecei a vossos pastores e sujeitai a ele. São duas coisas: obedecer e sujeitar. Há uma classe de pessoas, a Escritura manda sujeitar, a outra manda obedecer, e a outra manda obedecer e sujeitar. A mulher, por exemplo, é a sujeição. Lembra que sujeição tem tudo a ver com a graça. Amém. Obedecer já fala de uma ordem, seja ela obedecida ou não, mas obedecer fala de uma ordem. E sujeição, ele fala de graça. Aos filhos, obedecer. Mas aqui aos pastores, obedecei e sujeitai. Aí está a base, a fase do nosso crescimento. Porque a igreja é sujeita. Então podemos, se nós não sujeitamos os nossos pastores, nós sujeitamos a liderança, como que vamos liderar depois se não aprendemos a ser liderado? Esse é um dos prejuízos da igreja. Alguém vai para a liderança, mas nunca foi sujeito. Então é o que aprendemos ao decorrer da nossa caminhada. Então, sujeitai, aí vai dizer que eles cuidam, eles velam das nossas almas. E isso não é compreendido por muitos irmãos e irmãs. Sai para onde quer, faz o que quer e tal, não dá satisfação a ninguém. Irmão, você é parte do corpo. A minha orelha não ficou em casa. O meu dedo não ficou em casa. Estou sentindo um pouco de dor, o dedo, mas a lei do corpo, a lei orgânica do corpo, é igual a lei da gravidade. Você joga algo para cima, ele vai voltar.
E nós pecamos contra a lei do corpo. A lei do corpo é essa: está junto. Aonde vai o corpo, você está junto. Isso é normal. Aonde o corpo move, assentar, o cabeça decide. Levantar, o cabeça decide. Todo o corpo move. Mover fora do corpo é pecar contra a lei do corpo. Amém. Amém. Então devemos estar sujeitos à liderança. Deixa eu ver se eu complementei o versículo. Verso 17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por as vossas almas, como aqueles que hão de dar conta deles, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Tem como fazer os pastores gemer, como fazer eles sofrer, sabe? Se rebelar contra eles, porque fazer com alegria, quando é sujeito, então faz o serviço com alegria. Paulo falou assim, que cumpre com alegria o serviço ou o ministério que me foi confiado. Mas alguém faz gemer, alguém machuca o coração dos pastores, como também machuca o coração de Deus. Irmão, rebelião é coisa que Deus trata. Amém. Deus não, sabe? A rebelião ele trata, é como pecado de feitiçaria. Então devemos estar sujeitos. Então, hão de dar conta deles. Se faz errado, tudo vai para essa conta. Mas eles estão lá pedindo misericórdia ao Senhor para fazer certo, estão buscando a direção do Senhor e tal, e devemos realmente estar sujeitos. Eu posso entender que estou certo. Eu concordo com o ótimo Ari quando ele disse, né, que se 2 ou 3 falam que você está errado, você pode até estar certo. Mas se 2 ou 3 falou, baixa a cabeça. Por causa da Trindade. Sabe? Um irmão, um dia passei numa cidade, foi Coroaci. Alguém disse, irmão está triste. Ele assim, falei, não estou triste não. Aí quando cheguei na outra cidade, lá em São João, o irmão está triste. Eu falei, o negócio está... Aí passou uma semana, vim para casa, me bateu uma tristeza. Eu não sei nem por que estava triste, só sabia que estava triste. Irmão, quando fala, vamos. Então devemos sujeitar. Então vamos correr aqui para. Vamos ver 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, verso 21. Que aí nós vamos orar pelos enfermos, vamos... 1 Coríntios 3, verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vós. Tudo é vós. E o outro verso ainda diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Esses presentes são de vocês, é nosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, tudo é vosso. E vocês devem cuidar daquele que é de vocês, cuidar daquele que é nosso. E uma das maneiras é sujeitando. Não há crescimento fora disso, irmãos. Nós podíamos ter dado até mais um passo ainda à frente, se nós permanecêssemos no princípio de sujeição. Esse é o princípio da igreja espiritual, porque ela é espiritual. E o cabeça é sujeito. O corpo também precisa ser sujeito. Pensou a cabeça sair para um lado e o corpo por outro?
Fica muito estranho. É um monstro. Então tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. E 1 Coríntios 12, 25. 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, para que não haja divisão, porque divisão machuca, irmão. Divisão traz angústia, divisão traz sofrimento, sabe? Machuca o corpo. Quando o membro padece, todos padecem. Divisão traz padecimento do corpo. Então, para cuidar uns dos outros, para que não haja divisão. Mas para nós cuidarmos, tem que aprender a ser cuidado. Nós precisamos aprender a ser cuidado para cuidar dos nossos irmãos e irmãs, para que não haja divisão do corpo. A sujeição é algo muito importante. Um dia minha cunhada me convidou para me orar pelo sogro dela no hospital, lá em Vitória, e eu fui orar. Mas ela que me pôs na frente lá. O guarda falou: não, lá atrás. Não, mas tem que ser assim na frente e tal. Não, lá atrás. Aí eu fui lá atrás, ela me buscou, convidou lá, falou com o moço lá, acho que um outro guarda, foi lá, falou com o chefe e tal, sabe? Aí, tudo bem, lá na frente. Foi autorizado lá, falou. Aí quando eu cheguei, falei pro guarda: e aí, eu posso entrar? Ele, tudo bem. Eu entrei. Cheguei lá, eu orei, irmãos, mas foi uma oração muito sofrida. Sem sal, sem nada, aquele negócio, eu sabia que eu estava em rebelião. Eu orei pro moço lá e tudo, mas falei: tem misericórdia, Senhor. Porque tem que ser debaixo de sujeição. Aí o Senhor responsabiliza. Vai fazer algo em rebelião para apresentar a Deus? Melhor obedecer do que sacrificar. Então para mim foi muito difícil. Vocês não sabiam o que fazer, agora tem que orar aqui. Então, para que não haja divisão do corpo, para que tenhamos igual cuidado uns dos outros. E o 11, 28, 2 Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aí fala da obra, chama também de liderança, mas é uma liderança que não é aquela que está na cidade, é aquela que vai e volta. Mas o que me oprime a cada dia é o cuidado de todas as igrejas. Tem parece que uma expressão que fala a preocupação, preocupado com todas as igrejas, de alguma forma sente incomodado, porque o Senhor colocou você naquilo ali. Agora, se não colocou, tudo normal, faça um outro serviço, mantenha a posição que Deus colocou, não faça comodão. Porque se os rins forem funcionar no lugar do coração, tem que sair para o médico imediatamente, de repente nem dá tempo. Que os rins têm o seu lugar específico, e o coração tem um lugar específico de funcionar. Quem somos nós? Às vezes somos boca, precisa falar, mas às vezes nós somos olhos para poder ver. Como André ali, que viu que havia um homem ali no meio de tantas 4.000, quase 5.000, ele viu um que tinha peixe e pão. Isso é uma visão, uma percepção
o discernimento. E aquilo fluiu. Que deu para abastecer ou para, saciar quase 5.000. Uma visão que viu. Irmão, às vezes você olha. Serve o Senhor com visão. Cada um nos seus devidos lugares. E Deus colocou como Ele quis. Como Ele quis. Conheci um irmão que era evangelista. E aonde ele chegava e tal, o povo ia crendo e tudo. Mas depois ele queria apacentar, jogava o corpo tudo de volta. Porque ele já entrava no outro serviço que não era dele. Se ele tivesse ido do serviço também tudo bem. Qual é o fruto do nosso serviço? Está produzindo flores? Amêndoa? Folha? Para comer e saciar? Mas nós vamos parar. Vamos parar aqui e vamos estar orando pelos irmãos que estão enfermos. A gente vai convidar aqui e depois a gente vai apresentar os irmãos que os primeiros aqui da nossa região.